Olá, sejam bem-vindos ao canal do Chefe Jorge Nascimento. Vamos para mais uma receita. Essa receita eu tenho ela com uma memória afetiva, tá? No meu aniversário de 18 anos, eu mesmo fiz um banquete árabe na minha festa, né? E os convidados então sentaram no chão, em volta de tapete, enfim. E a minha tia Ruth, que é de origem libanesa, né? Me deu todas as dicas para me criar o menu do meu aniversário. E essa receita que eu vou compartilhar com vocês foi uma receita que é da família desse marido da minha tia, do tio Fadel, que a sogra dela passou para ela e ela sempre fazia nas festas dela. E aí então ela me ensinou, entre outros menus, né, completo da ceia chamada dita árabe, né? Essa receita de conserva de berinjela à moda do Líbano. É uma característica comum a comida árabe ter bastante comida fria, não é que não tenha quente, né? E chama-se de árabe porque era genérico, né? Árabe, então todos os países muçulmanos eram considerados como árabes. Esse aqui especificamente da região do Líbano, e aí tem algumas pequenas diferenças de tempero, de modo de preparo, mas de uma forma geral é um cardápio genérico, né, com as suas particularidades, tá? Aqui a gente vai usar uma mini berinjela. Existe a berinjela grande e existe as berinjelas pequenas. Esse aqui é um aperitivo que é colocado na mesa, que a gente depois pode comer ela pura ou comer ela com um pão pita, tá? Que é o que a gente vai fazer na nossa degustação. Daí, numa outra ocasião, eu ensino a fazer, então, o pita bread, ou seja, o pão pita, né? O pão árabe, o pão de ázimo, o pão sem fermento. Para, então, a nossa receita de conserva de berinjela à moda do Líbano, vamos precisar de mini berinjelas, tá? Elas são pequenas. Essa aqui é uma berinjela orgânica que eu peguei aqui no supermercado. Esse tipo de nozes são nozes europeias, tá? Mas a gente pode usar as nozes americanas, que também são chamadas de noze pecan. Alho fresco, sal e folhas de louro, azeite de oliva extra virgem e pimenta do reino. Tá? Utensílios que a gente vai utilizar, eu hoje vou usar um mixer, tá? Mas podemos usar também um almofariz, que vem ser um pilão, uma faca legumeira, uma tábua, né, de legumes e papel toalha para a gente limpar a mão. Então, primeira coisa que a gente vai fazer com esta berinjela, com uma faca, a gente vai fazer um corte em cruz, tá? Sendo que eu vou entrar praticamente aqui, quase que ao cabo, ó. Tá? Ela tem que ficar assim, ó. Eu não solto ela. Vou repetir de novo, fazer assim para a câmera que eu acho que fica melhor. Ó, um corte em cruz. Tá? Algumas outras receitas, tá? Elas pedem uma infusão aqui do lado só. Eu vou fazer umas duas com essa mesma, mas com as duas técnicas, né? Ó, abre uma bolsinha aqui do lado. Eu particularmente prefiro esse corte em cruz. Então, ó, venho aqui, venho aqui. Agora, essa época do ano é uma época que essa mini berinjela aparece muito nos mercados, tá? Ó, aqui e a última, aqui. Passo 2 é o fogão. Eu vou, então, cozinhar estas berinjelas numa água temperada com sal e com as 3 ou 4 folhas de louro por aproximadamente entre 5 a 8 minutos. Então vamos ao fogão fazer a nossa cocção? Então, ó, nossas folhas de louro e mais ou menos uma meia colher
de sopa de sal. E aí a gente vai pegar as nossas berinjelas que já foram feita os cortes nela, coloca dentro dessa água temperada com sal e o louro. Tampamos e aguardamos entre 5 a 8 minutos, contando pós-fervura. Passou os 8 minutos, nossa berinjela já está cozida na água aromatizada. E aí eu tiro ela aqui dessa água. Tá? Outra coisa que é importante falar, que é um pulo do gato, através dessa fervura aqui, a gente consegue eliminar o excesso de amargor que a berinjela tem, tá? Então são duas técnicas que a gente usa para tirar esse excesso de amargor. Ou é através de fervura e cocção, ou aumenta então os aromatizantes que a gente vai utilizar. Então tá aqui a nossa berinjela, agora eu vou deixar ela esfriar, tá? Para então a gente depois fazer o recheio dela, para então rechear e colocar na infusão que eu vou ensinar a vocês. O recheio então a gente vai utilizar o alho, as nozes, o sal, a pimenta e o azeite de oliva. O que a gente começa então? Começamos pelo alho, tá? Eu vou colocar 3 dentes de alho, na verdade eu vou botar 4 dentes de alho e vou deixar 2 para fazer a infusão. Então aqui eu já, ó, triturei ele. Agora vão as nozes. Por que eu começo com o alho? Porque se eu triturar primeiro as nozes, depois o alho, eu vou bater demais as nozes e aí ela fica ela solta muito óleo, tá? Já. Ó, agora vamos com o sal. Pimenta do reino. E o azeite de oliva que vai fazer essa emulsão. Qual a quantidade? Aqui dá mais ou menos, para essa quantidade que eu estou usando de nozes, que é umas 120 gramas, pode considerar em torno de umas 2 colheres e meia, 3 de azeite de oliva. Mas eu não posso misturar tudo e bater, não aconselho, porque daí vai perder um pouco dessa textura mais granulada, tá? Olha aqui, ó. Eu vou botar um pouquinho mais até, mas para vocês terem a ideia da textura. É isso, esse aqui que é o recheio, tá? Eu vou colocar um pouco mais de azeite de oliva. Mais uma colher de sopa. Fechou. Como eu tô com o meu mix na capacidade mais baixa dele, ou seja, a mínima, eu pego essa parte aqui, ó, das nozes, enfim, de tudo que eu tô processando e dou mais uma batida. Ponto. Ó, já vou mostrar como é que fica a textura. Olha aqui, ó. Ó. Porque é esse que eu vou rechear, tá? Então, se bater muito, fica uma pasta mais líquida. E não é isso que eu quero granulosa. Porque é essa colherada aqui que a gente vai rechear as berinjelas. Então vamos aguardar as nossas berinjelas esfriarem. Se você tiver pressa, né, para a berinjela esfriar, você pode fazer o banho-maria invertido. O que vem ser o banho-maria invertido? Água com gelo. Larga ela dentro da água com gelo. Aí, obviamente, ela vai esfriar. As fibras delas se retraem. E aí a gente tem a maior maleabilidade para poder rechear, tá, a berinjela. Bom, pessoal, nossa berinjela já está resfriada, né? Ou seja, não está mais quente. Tá? Agora vamos para o passo, então. Tá aqui o nosso recheio das nozes. Então, o que faz? Abre essa
flor aqui, tá? Coloca o recheio aqui dentro, fecha, ó. Colocamos aqui. Lembra que eu mostrei para vocês as duas formas? A outra é essa bolsinha aqui, que a gente faz a mesma coisa, ó, enche ela com recheio, bem farto, ó, vem pra cá. Bom, pessoal, ó, todas recheadas, sobrou um pouco, eu largo esse restolho, né, de recheio em cima, e aí eu tenho que deixar ela em imersão, ó, imersão. Aí para aromatizar a gente coloca os dentes de alho inteiro. Aqui eu vou colocar 2 cravos da Índia, um pouco de pimenta do reino e um pouco de sal. E aqui mais um pouco. E tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa infusão tomando gosto por pelo menos 24 horas. Vou passar um papel filme, tá? E passado 24 horas a gente vai tirar as berinjelas de dentro dessa infusão para comer com pão pita. Já passou então 24 horas e agora a gente vai então provar ela. Ela tá aqui, eu tirei agora há pouco ela do gelo, por isso que ela tá um pouquinho mais densa, ó. Ó, o óleo. Aqui tá a nossa berinjela recheada. Tá? Vou colocar 2 para fazer a foto. Ela é uma entrada fria e ela é servida nesses banquetes que a gente chama de árabe. Para comer ela, eu fiz, tá? Nem comprei, esse pita bread, ou seja, o pão árabe, né? O pão pita, que é um pão que a gente faz ele na frigideira. É o mesmo que a gente come no árabe, ó. Isso é uma outra receita que outro dia eu vou dar. Então aqui, ó, tá ela. Então como é que eu vou comer esta berinjela? Com o pão. Aqui, se eu quiser colocar um pouco desse óleo, opa, por cima eu boto. E aí então, vamos pra boca. Fica hiper deliciosa. É uma excelente receita para deixar, principalmente agora para o verão. Deixa na geladeira. A data de validade dela pode ser de 60 dias tranquilamente, tá? Porque ela está em infusão do óleo. E esse óleo, quando sobrar, você pode para temperar uma massa, temperar a salada, colocar sobre uma pizza, colocar sobre o sanduíche. Ó, ele agora já está chegando a uma temperatura. Ele está bem aromatizado, então, com o alho, com as nozes, tá? Então essa é a nossa receita para esta semana. Nossas berinjelas à moda do Líbano. Não esqueça de deixar seu like aqui. Compartilhe essas receitas para que ela possa circular pelo Brasil e pelo mundo. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Uma ótima semana a todos e até a próxima receita.